Hey, hello guys, bem-vindos a mais uma aula de inglês, mais uma aula de resolução de questões para nós nos prepararmos aí para Banco do Brasil, que vem com Sisgan Rio e você já sabe, vem com os dois pés no peito, como dizem a expressão, né? Que é a prova que vem bastante exigente e bastante difícil. Eu trouxe um texto aqui para nós de uma prova da Sisgan Rio, para a gente praticar um pouquinho aí várias estruturas presentes no texto, mas essa prova tem um viés interessante. Ela é uma prova com caráter interpretativo mais forte, no seguinte sentido. No sentido de entendimento de fato do que o texto disse, tá? Ainda que seja um textinho um pouco mais antigo, vai falar ali de capacidade de armazenamento, estratégias de armazenamento de informação, que hoje a gente sabe, muito a gente usa a tal da nuvem. Esse texto ainda não fala de guardar informações na nuvem, mas é um texto que a pegada dele, de você de fato ter que ter entendido o que o texto disse, trazendo expressões idiomáticas, enfim, todas as estruturas que a gente estuda, ele é de muito interesse nosso aqui nesse momento, tá? Lembrando que interpretar texto nada mais é do que você entender o que está sendo dito em outra língua. Não é para deduzir, concluir, nem supor nada. Mas que essa prova, nesse sentido, vai ser um excelente treino para nós? Poxa, sem mais delongas, vamos a ela. Vem comigo. Então tá aqui, olha só que legal o que diz nesse nosso texto aqui, tá? Upgrade to a paper-free office. Bom, upgrade está sendo usado como verbo aqui. Upgrade, normalmente, quando você diz que você vai fazer um upgrade em alguma coisa, você vai fazer uma melhoria, né? Então, tudo que é upgrade é você subir de nível, tá? Então, aqui é no sentido de avance, né? Melhore, né? Nesse sentido. Para um o quê? Para um escritório livre de papel. Macete da garota bonita, sempre reinando, né? Essa grande sacada que é esse macete. Aqui eu estou falando de escritório, o que vem na frente indica que tipo é. Então, o texto já sugere que a ideia é a gente ter aí escritórios que não precisam depender de papel o tempo todo, né? Por isso, upgrade to, quer dizer, melhore para um, avance para um. Nesse sentido, se você tiver uma outra palavra que indique isso, também serve. E ele fala assim no nosso texto, leia comigo, ó. Anyone who has ever worked in an office remembers giant filing cabinets filled to the brim with paper documents. Modern companies are taking steps to eliminate this mess. With our daily and office lives becoming more and more digitized, the natural next step for these clusters of paper lies in the computer. Document scanning makes all important records just a click away. Cara, parece muito complexo, mas você vai ver aqui como tem algumas expressões idiomáticas que o teu cérebro já sugere tradução para elas. O processo de dedução de vocabulário tem que estar melhorando gradativamente aqui com as nossas aulas. E se você tiver uma disciplina de estar se envolvendo com inglês diariamente, aí vai potencializar muito mais, tá? Então olha o que ele diz aqui nessa primeira etapa. Ele diz, qualquer um que já trabalhou num escritório se lembra do quê? De gabinetes, né, que são armários, de gabinetes de arquivos gigantes, cheios até a borda, que a gente usa um termo no português que quer dizer até a boca, né? Com documentos de papel. Aqui eu estou falando de documentos, o que vem na frente indica que tipo de documentos são, portanto, documentos de papel. Certo? Então faz sentido, a gente lembra muito disso, né? Assim, aqueles escritórios antigos, e aí aqueles armáriozinhos, né? Enfim, aqueles gavetões cheios de papel. É isso que ele está falando aqui, tá? Aí ele continua dizendo assim nesse texto, ó, cadê? Vamos lá para o meu marca-texto, aí. Empresas modernas estão taking steps para eliminar esta bagunça. Taking steps significa dando os primeiros passos. E dando os primeiros passos no sentido de quê? De que isso está iniciando, de que isso está começando. Certo? Concorda comigo? Ah, estamos dando os primeiros passos, ou dando passos nesse sentido, é no sentido de começar a agir. Quando você dá os passos em direção a alguma coisa, tem a ver com você começar a agir. Legal. Então está dizendo aqui que as empresas modernas estão ligadas nisso. Pô, é muito papel, vamos eliminar, diz o texto. Aí ele diz aqui, ó. Com nossas o quê? Venho buscar o meu substantivo porque o pronome possessivo pede isso. Nossas vidas de escritório e vidas diárias se tornando mais e mais digitalizadas, o que? O próximo passo natural para estes aglomerados de papel, que a gente pode traduzir como montoeiras de papel, está no computador, né? Lie aqui é no sentido de reside, recai sobre o computador. Vamos traduzir de maneira mais simples. Os próximos passos para eliminar isso, com o mundo cada vez mais digitalizado, está no computador, evidentemente. Olha o que ele diz aqui, ó.
Document scanning, eu sei que você sabe que escanear, né? Scanning é escanear um documento. E quando você escaneia o documento, você pega uma parte dele, né, que é a informação que está dele, e leva do mundo físico, do papel, não tem papel aqui, do mundo físico, do papel, para o mundo digital. Então eu posso traduzir o scan como escanear ou o verbo digitalizar alguma coisa, que fica melhor aqui, ó. Então, digitalização de documentos torna todos os seus registros importantes somente a um clique de distância, né? Nesse sentido de faz com que eles estejam, torna eles, né, faz com que eles fiquem somente a um clique de distância, faz todo sentido, porque aí você tem documentos que você guarda em pastas no seu computador, não precisa ficar procurando papel em montoeiras de pilhas. Então já entendi o título do texto a partir desse primeiro parágrafo introdutório. O texto continua dizendo, the right option, ou seja, a opção correta, e aqui ele está trazendo um subtítulo, certo? Aí ele diz o seguinte nesse subtítulo. What should you look for when choosing a computer company? Customer service. If possible, talk to someone at the company to analyze the level of help they are willing to give in setup, etc. Ease of use. Find out if the scanned documents are software specific or non-proprietary formats. Options. Determine which document storage routine is best for you. While online access will work for some, others might prefer in-house storage. And maintenance. How involved is the company willing to be with repairs and upgrades in the future? Aqui a gente tem uma estrutura muito interessante que ele está usando repetidamente, que eu preciso destacar para você, que é a seguinte. Nós geralmente associamos a palavra will com o futuro, certo? Pois é, por quê? Porque o will, na verdade, ele é um verbo modal, já falei isso antes, para deixar que ele é futuro. Não, ele é um verbo modal que relacionado a um outro verbo irá empurrar este verbo para o futuro. Realmente ele faz isso. Mas o will sozinho, ele pode ser um substantivo. É isso mesmo, ó. Coloquei aqui em inglês noun. Noun é substantivo. E quando o will significa substantivo, ele tem duas traduções. Ele pode ser a palavra vontade e ele pode ser uma palavra técnica da área do direito, que é testamento. Isso mesmo. Will é testamento. E é dessa tradução aqui, ó, do will significando a palavra vontade, que nasce a expressão willing to, que apareceu no texto, você já vai ver agora, e que a gente traduz para o português como disposto a. Claro que se você está disposto a alguma coisa é porque você tem vontade, lógico. Por isso que esta palavra dá origem a esta expressão idiomática. Vem da tradução dela como a palavra vontade, tá bom? Vamos ver o impacto disso no texto? Ó, então ele fala, o que você deveria procurar? Look for é o verbo procurar, que é um verbo frasal. O que você deveria procurar ao escolher uma empresa de computação? Ele diz assim, serviço ao cliente. Se possível, fale com alguém na empresa para analisar o nível de ajuda que eles estão dispostos a dar na instalação, etc. Tá? Setup significa também fazer a configuração, mas aqui, como você vai contratar um serviço, tem a ver com isso, com você fazer a instalação de tudo, a configuração de tudo, tá? Aí ele diz assim, ó, facilidade de uso. Descubra, poxa, segundo o phrasal verb aqui, o primeiro é aquele dali, né? Que é o find out, que é o look for, que é o verbo procurar. Agora, find out, que é o verbo descobrir. Então ele diz assim, ó, vem comigo. Descubra se os documentos digitalizados, ou também poderia traduzir como escaneados, são de software específico, ou seja, você vai ter um software específico para fazer isso, ou se eles são o quê? Ó, or non-proprietary format, ou de formato não proprietário, que significa o seguinte, existem alguns aplicativos que você precisa pagar uma licença para poder utilizar, certo? Inclusive os próprios programas da Windows, né, você tem lá iOS, né, ou Android, essas coisas todas, tá? Essas plataformas são pagas, certo? Agora o que acontece? Existem alguns aplicativos que são gratuitos, certo? E aí eles podem fazer isso. Então você precisa descobrir aqui se esses documentos eles são referentes a um software específico ou se eles são a partir de formatos não proprietários, que significa de domínio público. Seria a melhor tradução para isso. De domínio público, quando todo mundo pode usar. Opções. Determine qual qual rotina, tá? Que a gente tem que buscar o substantivo lá. Então vamos lá. Determine, ele diz aqui no texto,
qual rotina de armazenamento de documentos é melhor para você. Enquanto acesso online funcionará para alguns, ó, que o verbo work é funcionar, outros podem preferir armazenamento doméstico. In-house tem a ver com você guardar os documentos, as informações dentro da própria empresa. Por isso, in-house, né? Na casa, em casa. No sentido de na própria empresa, ou, né, onde os documentos estão, certo? Então ele fala isso, você pode ter uma coisa que é de acesso online, como por exemplo a gente tem hoje na nuvem, e você vai lá, ou como por exemplo a gente tem informações guardadas num servidor por garantia, e aí você tem acesso a esse servidor. Por isso que às vezes a gente vai a algum estabelecimento comercial e o cara fala, estamos sem acesso, né? A gente não consegue, né, enfim, processar uma compra ou qualquer coisa que seja. Por quê? Porque não tem acesso ao servidor. Houve alguma falha nesse sentido. Esse é um tipo de armazenamento de informação, né? Ou a gente tem um que é feito in-house storage, que é um armazenamento dentro de casa, né? Ou seja, interno, tá? E aí ele fala de manutenção. O quão envolvida a empresa está disposta a ficar com reparos e atualizações no futuro. Então, quão disposta a empresa está nesse sentido? Tá, ela está lá te ajudando a gerenciar o seu armazenamento de informações. Ela vai dar suporte? Ela vai fazer algum reparo se for necessário? Ele fala que é importante você pesquisar sobre a manutenção. Ele continua dizendo agora num outro subtítulo. Where to keep your documents? Onde guardar os seus documentos. Keep é o verbo manter, guardar, que tem outros sentidos também, pode gerar outros phrasal verbs com a ideia de continuidade, né? Então, enfim, nesse sentido aqui, guardar ou manter os seus documentos. Ele diz assim nesse parágrafo. There are several types of document storage one can take advantage of. Cuidado com esse one que não é o número 1. Não é. Vamos lá. It's important to research each one and determine which is best for you, so you can get the most out of your document storage experience. Different methods are going to work for different companies. There are several options out there for paperless filing, such as compact disk storage, web-accessible document storage, jukebox RAID storage devices, COLD computer output to Laserdisc, ERM enterprise report management applications, and microfilm. Below, we'll take a closer look at the first two types, their benefits and drawbacks. Ultimately, it's up to you to decide which method is best for your needs. De novo, você veja só, texto aqui dessa área de informática, um texto um pouco mais rebuscado, com assuntos que podem cair para nós, tá? O legal das aulas que eu estou preparando para ti é que eu estou vislumbrando temas diversos para você ficar craque em vários vocabulários, tá? Onde guardar seus documentos? Existem, no sentido do verbo haver, há vários tipos de armazenamento de documentos que alguém pode tirar vantagem, de. Take advantage of é tirar proveito de alguma coisa, tirar vantagem. Agora eu quero que você cuide com essa palavra one, porque one pode ser numeral, mas aqui é pronome. É pronome. E aí quando a palavra one é pronome, ela tem uma ideia generalizada. É um pronome que se refere a pessoas de maneira geral. Sabe quando você fala assim, ó, você quer falar de uma situação ampla, né? E você cita um assunto do tipo, do seguinte, vamos pegar uma coisa bem genérica aqui, mas você faz uma campanha institucional, que a finalidade é o bem social, e você fala assim, olha, é importante que você leve informação correta para a população, né? Você precisa estar ciente dos seus direitos. Vamos pegar esse exemplo. Você precisa estar ciente dos seus direitos e com relação a questões de saúde pública. Tudo bem. Quando eu digo você, estou fazendo uma campanha institucional que visa o bem social. Eu apareço na TV falando, você precisa ter consciência dos seus direitos e o que fazer para manter a saúde. Esse você é você que está me assistindo? Não. Às vezes o você é todo mundo. É que nem você fazer uma receita de um milkshake. Você põe na receita assim, você pega um liquidificador, você depois acrescenta o leite. Daí esse você do texto não é você, é qualquer um que estiver lendo aquela porcaria. Então veja, às vezes um pronome tem ideia generalizada. Isso é bem comum. E no inglês, o número one pode deixar de ser numeral e virar pronome, que tem essa ideia generalizada, que normalmente eu gosto de dar um jeito de traduzir ele na frase como se fosse um verbo reflexivo, como se fosse uma partícula reflexiva, do tipo assim, ó, todo mundo sabe que. Quando eu tenho que dizer que todo mundo sabe que, eu não digo
sabe-se que. Todo mundo acredita que. Pois é, se eu digo que todo mundo acredita, eu digo acredita-se que. Então esse one faz esse papel desse acredita-se, esse reflexivo. Dá uma olhada aqui, ó. Então quando ele aparece aqui na frase, eu vou buscar o próximo verbo perto dele. Tá aqui, que é o verbo poder. Poder. Então, eu vou pegar esse cara, vou traduzir como se fosse a partícula se, somada ao verbo, que vai ficar pode-se. Esse pode-se no sentido de todo mundo pode. É importante que quando o one é pronome, você entenda que ele tem uma ideia generalizada. Então vamos fazer agora a melhor tradução com base nisso que a gente falou? Vamos? Ó, vou deixar as anotações ali. Então eu traduziria assim, ó. Há vários tipos de... Peraí, porque eu preciso fazer o macete da garota bonita, né? Opa! Ele diz assim, ó. Há vários tipos de armazenamento de documento, ó, do qual pode-se aproveitar, pode-se tirar vantagem. É nesse sentido essa frase, do qual pode-se tirar proveito. É importante pesquisar cada uma e determinar qual é a melhor para você, de modo que você possa tirar, get the most, tirar o maior proveito da sua experiência de armazenamento de documentos. Métodos diferentes funcionarão para empresas diferentes. Informação importante. Então, cada empresa vai ter o seu tipo de método. Há várias opções por aí para arquivamento livre de papel, ou seja, sem papel, tais como armazenamento por disco compacto, armazenamento de documentos por acessibilidade à internet, à rede, né? Então acessível à rede. Armazenamento, devices são dispositivos de armazenamento do tipo jukebox, que é uma caixa mesmo, como se fosse um servidor, tá? Ele fala de COLD, que significa o quê, né? Computer Output, então, ou seja, saída do computador para um disco a laser, né? ERM, que significa aqui, ó, gerenciamento de relatório gerenciamento de relatório corporativo. Então ele fala ERM Applications. Então, ó, macete da garota bonita. Aqui ele está falando de aplicativos, o que vem na frente indica que é tipo de aplicativos são. Aplicativos, leia-se programas, né? Um aplicativo é um programa. Então é como se a gente traduzisse programas de gerenciamento de relatórios empresariais, tá? Ou corporativos. E microfilme. Então, está falando de vários exemplos de tipos de armazenamentos. Abaixo, nós daremos uma olhada mais de perto nos primeiros dois tipos. Os seus benefícios e as suas desvantagens. Ó, benefícios e desvantagens, dava até para deduzir, certo? Por fim, esse ultimately significa por fim, em última análise, cabe a você decidir qual método é melhor para as suas necessidades. Essa expressão também tem caído muito ultimamente, que é a expressão it's up to you. It's up to you significa cabe a você. É por sua conta. É nesse sentido. Então vamos olhar. Ele vai falar de qual? Ó, ele falou, vamos dar uma olhada nas últimas duas. Bom, as últimas duas que ele falou aqui foi o... Deixa eu ver aqui, ó. Ele falou de... Peraí, let's take a close... Ah, não, das primeiras duas. Nós vamos olhar as primeiras duas. Então ele vai olhar para Compact Disk e para armazenamento acessível pela internet. Pronto, quando ele diz que vai olhar para as primeiras duas e fazer uma análise mais profunda, eu já sei que são essas duas possibilidades ou esses dois métodos de armazenamento. Vamos ao primeiro deles. Armazenamento por disco compacto. Aqui eu estou falando de armazenamento, o que vem na frente indica que tipo de armazenamento é. Legal, né? Vamos lá, então ele diz assim, ó, vem comigo. The most simple and usually least expensive method is document conversion to compact disk. Depending on where you go, you'll find different types of compact disks offered. Make sure to get a compact disk that is compatible with all CD-ROM drives. Compact disks are perishable and easily misplaced. It's a good idea to copy all the files directly into a hard drive or two, so you can be sure to have backup. Normal, né? Não me fale, ele está falando aqui de novidade alguma. A gente tem lá onde guardar essas informações, mas até um HD externo ou qualquer coisa assim, eles são passíveis de serem perdidos ou danificados. Então, o ideal é que você tenha um backup, uma cópia de segurança. Um backup é uma cópia de segurança num HD da sua máquina, do seu computador, né? Vamos à tradução? Vamos lá?
Vem comigo então. Olha o que ele diz aqui, ó. Bom, o, a ou que. Então aqui, ó, o artigo está pedindo o substantivo. O método. Daqui eu já venho para cá. O método geralmente menos caro e mais simples é a conversão de documentos para disco compacto. Dependendo de onde você vai, você encontrará tipos diferentes de discos compactos oferecidos. Certifique-se de pegar, de adquirir um disco compacto que seja compatível com todos os drives de CD-ROM, tá? Ó, discos compactos são perecíveis e facilmente perdidos. É uma boa ideia copiar todos os arquivos diretamente num disco rígido ou dois, de modo que você possa se certificar de ter um backup, ou seja, uma cópia de segurança. O texto continua dizendo assim: Web Accessible Document Storage, que significa armazenamento de documento acessível pela rede, que é mais ou menos o que hoje a gente faz pela nuvem, mas aqui ele vai dizendo do que se trata exatamente. Note que a gente já tem a assinatura do texto, portanto já estamos chegando ao final do texto para fazermos as questões, que são várias, hein? Hoje são 8 questões, fica aí que vai valer a pena, hein? Ele diz assim, então: Imagine simply logging into a secure website and instantly having access to all your company's files. Generally, the online document storage company will provide you with all sorts of grouping, search, and filing options. Take a look at the available web options offered by your document scanning service. It's important to feel secure and to be secure when accessing your documents. So do your research on this one before you commit. Commit aqui é no sentido de se comprometer. Então olha o que ele diz aqui, ó. Imagine simplesmente se logar em um site seguro e instantaneamente ter acesso a todos os arquivos da sua empresa. Geralmente, armazenamento... Geralmente, a empresa de armazenamento de documentos online fornecerá a você todos os tipos de agrupamento, pesquisa e opções de arquivamento, tá? Dê uma olhada no que? Nas opções disponíveis na web oferecidas pelo seu serviço de digitalização de documento. É importante se sentir seguro e estar seguro quando acessar seus documentos. Então, faça a sua pesquisa nessa questão, on this one, antes de você se comprometer. Certo? Então, olha que interessante que é o texto, um texto com várias expressões idiomáticas, e olha que é bem isso, né? Ele é um texto que fala de alguns aspectos importantes e até técnicos de como armazenar informação, mas usando palavras muito tranquilas, muito populares, coloquiais, daí a grande quantidade de expressões idiomáticas nesse texto, que são aquelas palavrinhas ou aquelas locuções que eu não posso traduzir ao pé da letra palavra por palavra. Por isso que a gente sempre faz uma tradução adaptada para o português. E aí, pronto, temos aqui várias coisas, e eu quero fazer, por conta do tempo que a gente tem hoje, uma dinâmica que deveria ser a dinâmica da prova, você só vai fazer isso se estiver sobrando tempo. Lemos aqui, fiz várias traduções, espero que na sua versão impressa você tenha feito anotações. Agora eu vou fazer uma leitura ininterrupta para duas razões. Para primeiro ver o quanto ficou disso tudo na sua cabeça, e você vai perceber como você agora continua entendendo e lembra do que eu falei e lembra da tradução, para depois a gente entrar nas questões e ver que história é essa dessa prova que trouxe um caráter mais de cobrar a informação do texto do que fazer uma misturança, uma miscelânea, né, de questões que também envolvem estruturas mais gramaticais. Ainda que eu dependo sim de estruturas gramaticais para poder ter uma boa fundamentação e entender bem o texto. Não existe entendimento de outra língua sem uma boa fundamentação gramatical, tá? Essas coisas não estão dissociadas. Vem comigo e vamos para o começo do nosso texto. Eu já vou limpar tudo, cara. Já vou limpar tudo para ficar lindão, porque eu quero que realmente você teste o quanto você lembra do que a gente falou, tá? Então deixa eu passar aqui uma borrachinha em tudo. Ó, nem demorou. E leia comigo agora, exercitando a sua memória e vendo o quanto você lembra disso. Eu vou, através da leitura, com a minha entonação da minha voz, fazendo as pausas corretas no texto, já doutrinando a sua cabeça de como devem ser essas pausas também na hora da prova. Porque embora a gente leia em silêncio na hora da prova, a gente fala em pensamento. E é importante eu ir condicionando o seu cérebro a fazer as pausas corretas no texto em inglês, para que depois na hora isso colabore para o melhor entendimento do texto. Acredite,
Não dá para ir lendo assim, flat, né? Plano, sem entonação, errando nas pausas do texto, porque compromete o entendimento do mesmo. Então vem comigo, ele diz assim: upgrade to a paper-free office. Anyone who has ever worked in an office remembers giant filing cabinets filled to the brim with paper documents. Modern companies are taking steps to eliminate this mess. With our daily and office lives becoming more and more digitized, the natural next step for these clusters of paper lies in the computer. Document scanning makes all your important records just a click away. The right option. What should you look for when choosing a computer company? Customer service. If possible, talk to someone at the company to analyze the level of help they are willing to give in setup, etc. Ease of use. Find out if the scanned documents are software specific or non-proprietary formats. Options. Determine which document storage routine is best for you. While online access will work for some, others might prefer in-house storage. Maintenance. How involved is the company willing to be with repairs and upgrades in the future? Where to keep your documents? There are several types of document storage one can take advantage of. It's important to research each one and determine which is best for you, so you can get the most out of your document storage experience. Different methods are going to work for different companies. There are several options out there for paperless filing, such as compact disk storage, web-accessible document storage, jukebox RAID storage devices, COLD computer output laser disk, ERM applications, and microfilm. Below, we'll take a closer look at the first two types, their benefits and drawbacks. Ultimately, it's up to you to decide which method is best for your needs. Compact disk storage. The most simple and usually least expensive method is document conversion to compact disk. Depending on where you go, you'll find different types of compact disks offered. Make sure to get a compact disk that is compatible with all CD-ROM drives. Compact disks are perishable and easily misplaced. It's a good idea to copy all the files directly into a hard drive or two, so you can be sure to have a backup. Web-accessible document storage. Imagine simply logging into a secure website and instantly having access to all your company's files. Generally, the online document storage company will provide you with all sorts of grouping, search, and filing options. Take a look at the available web options offered by your document scanning service. It's important to feel secure and to be secure when accessing your documents. So do your research on this one before you commit. E aí está a assinatura do texto e a gente já pode caminhar aqui para a nossa primeira questãozinha, tá? Você vai perceber que tem de tudo aqui, dedução de vocabulário, sinônimos, mas uma grande parte das questões é exigindo que você entenda o que o texto disse de fato. Vamos a elas? The main purpose of the text. Decora essa palavrinha aqui. A palavra main significa principal. O principal propósito do texto é, e esse to geralmente é seguido de um verbo. Então, só de ler o enunciado, eu já sei que depois desse to vem um verbo. Olha aqui, ó. Verbo, verbo, verbo. Verbo, verbo. De modo que todos os itens começam com o mesmo tipo de classe de palavras, que são verbos, e que, por ser assim desenvolvida a questão, 50% da resposta já está no primeiro verbo. Tá? Já está no primeiro verbo. Por exemplo, esse texto quer convencê-lo de alguma coisa ou quer justificar alguma coisa? Ou quer descrever, ou quer apresentar alguma coisa ou criticar. Veja, tem coisas aqui que eu já consigo jogar fora. Por exemplo, esse texto aqui, ele não critica nada. Ele está te dando sugestões de armazenamento. Eu já eliminaria a letra E. Por quê? Mas eu nem li o resto do item. Porque a gente tem uma dinâmica nossa que diz o seguinte: qualquer errinho no item invalida ele inteiro. Então esse texto não faz nenhuma crítica a nada, tá? E ele também não justifica. Justificar é o quê? É você dizer o porquê de alguma coisa. Não, ele não fala assim, não, por que tal empresa usou tal coisa ou por quê. Nem tem ninguém se justificando ali.
Ele só está dando opções e descrevendo as opções de armazenamento de informações, que é a partir da digitalização de documentos. É isso, tá? Então veja, vamos lá, vamos para alguns itens aqui, mas a gente vai fazer a tradução de todos, tá? O principal propósito do texto é convencer empresas a eliminar documentos de papel e a armazená-los digitalmente. Armazenar eles. Eles quem? Ó, esse dema aqui se refere a documentos. Olha, não me parece nada mal. A partir do momento em que o próprio título do texto diz assim, ó, atualize-se para um escritório livre de papel. Upgrade, né? Quer dizer, atualize, avance, né? Vá nessa direção. Já é uma sugestão, certo? Já é uma forma de você tentar convencer. E ele vai dando vários argumentos para isso. Bom, já que a letra A não está nada mal, eu deixo ela marcada. Assim, indicada. Mas eu vou ter que achar... Nossa dinâmica de resolução de provas é encontrarmos erros e invalidar o maior número de itens possível para ver o que sobra, se é que a questão está pedindo a correta. Então veja o que ele diz aqui, ó. Vamos ver se a próxima faz sentido. O principal propósito do texto é justificar por que alguns serviços de digitalização de documentos não são confiáveis. Ele ficou falando disso no texto? Quais e por que não são confiáveis? Não, não falou. Então essa informação não está no texto, fora. Ou o principal propósito do texto é descrever em detalhes todos os tipos de armazenamento de documentos disponíveis no mercado. Ele citou alguns e descreveu só 2. Lembra disso no final do texto? Ó, eu vou te mostrar porque a gente tem que fundamentar pelo texto. Olha o que ele fala aqui, ó, tá? Ele fala, ó, abaixo nós olharemos de maneira mais próxima, ou seja, mais detalhadamente, os 2 primeiros tipos. Então ele só detalhou 2 tipos, ele não detalhou todos. O que faz eu remeter você também a uma coisa muito importante, que é a seguinte, tá? Olha aqui, ó. Todos os tipos de... Não, quando ele fala isso, queridos, palavras extremas, desconfie. Normalmente, esse normalmente é quase sempre. Quando você tem uma palavra extrema, vamos lembrar o que são palavras extremas mesmo? Palavras que no português a gente é meio leviano com elas, mas no inglês devemos levar ao pé da letra. Quando no inglês o teu texto fala todo mundo, ninguém, tudo, nada, sempre, nunca, só, somente, é para levar ao pé da letra essas palavras e ela tem um quê de tá errado. Porque se é para levar ao pé da letra, é o que a gente fala que o examinador extrapola, né? O texto extrapola. Então, quando ele diz todo mundo, é todo mundo mesmo. Não é nesse sentido leviano que a gente fala no português, está todo mundo insatisfeito com a situação econômica atual. Eu não sei... Mas no inglês todo mundo é todo mundo, 100% das pessoas do planetinha Terra. Isso para efeitos de entendimento e interpretação da tua prova de inglês é muito importante. Então palavras extremas, tudo, nada, sempre, nunca, todo mundo, ninguém, só, somente, qualquer, você precisa levar essas palavras ao pé da letra e normalmente elas indicam um erro, tá? Bom, vamos lá. Mas aqui a gente já viu por que não é a letra C, né? Porque ele não fala de todos os tipos de armazenamento. Ele só falou de 2 que ele detalhou, né? Ó, falar em detalhe. Tá bom. Peraí, não pode ser nem a B, nem a C, e a gente tá com uma suspeita da A, mas vamos ver se a gente acha uma melhor. O principal propósito do texto é apresentar o melhor método de estocagem, de armazenamento de documentos. Ele falou qual é o melhor? Não. Aquilo que o texto não fala é falso. Como é que é? Aquilo que o texto não fala é falso. Não, mas é que eu sou um especialista em armazenamento e eu sei que o melhor é através... Não interessa o que a gente sabe. Se o texto não falou qual é o melhor, esse item já está errado. Para de ficar interpretando, deduzindo, perdendo tempo na prova, porque essa é a dinâmica de resolução de prova de inglês. Tá no texto, é verdadeiro, não está, é falso, vai pro abraço. Ou é criticar organizações, nem vou continuar lendo. Ele criticou alguma organização? Então, de fato, a correta é a letra A, por eliminatória dos outros itens, através dos nossos macetes e dicas de como resolver prova. Você está vendo que tem como se dar bem, né? Tem. Vamos lá. Taking steps, nas linhas 3 e 4. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, já que ele quer saber o que é taking steps, ó, pode ser corretamente substituído por... Bom, deixa eu voltar no texto. Linhas 3 e 4 ficou fácil. Olha aqui, ó. Taking steps, já achei. Então ele fala assim, empresas modernas estão dando passos para eliminar essa bagunça, né? Eliminar os papéis. Dando os passos para isso, significa que elas já estão fazendo alguma coisa, elas já estão agindo, tá bom? Vamos ver o que questão traz essa ideia mais ou menos parecida.
Posso dizer que a expressão taking steps, ó, vamos ler o item todo para ver como é que ele fica aqui traduzido? Olha o que ele está dizendo. Taking steps na frase. Empresas modernas estão dando passos para eliminar esta bagunça. Essa expressão pode ser substituída por o quê? Pode ser corretamente substituída por hurrying up. Peraí, hurry up é se apressar. Não, dar os passos em direção a alguma coisa não é se apressar, então não pode ser. Adotar soluções drásticas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Dar os passos em direção a alguma coisa é você iniciar algum processo. Rejeitar alternativas. Não, nada a ver com a letra C. Proceder sem cautela. Não, perdão, with, né? Eu tinha lido without. With. Proceder em algo com cautela é o mesmo que taking steps ou é começar a agir? Nossa, cara, ficou fácil agora depois que eu li o texto, né? Definitivamente isso é começar a agir. Esse tipo de questão, na verdade, que existe e é bem importante, é um tipo de questão na qual o examinador quer que você deduza coisas que você não sabe. Quando ele te pergunta um pedaço, uma locução ou algo assim, uma expressão idiomática na questão, e pede para você substituir por algo que mantenha o significado, é uma questão de sinonímia disfarçada de questão interpretativa, tá? Mas na verdade ele só quer que você esteja parafraseando alguma coisa ou refraseando. Quer dizer a mesma coisa, só que com outras palavras, tá? Questão de sinonímia, com certeza. Próximo item. Olha o que ele diz nesse enunciado aqui, pra gente já caminhando pro final, né? De acordo com o texto, ele fala, according to the text, escolher uma empresa de computação para digitalizar documentos envolve todas as ações abaixo, exceto uma, marque-a. Ou seja, ele quer aquilo que não está no texto. Para eu escolher uma empresa que vai digitalizar meus documentos, eu preciso de vários passos que a gente leu durante o texto. Qual não foi mencionado no texto? Aqui é uma questão que não é muito difícil, se você for analisar. Ela pode ser um pouco trabalhosa, mas no sentido de você comparar com o texto, vai ter coisa que você vai comparar e não está no texto. Se não está no texto, é a resposta. Olha só o que ele quer, porque ele quer a que está errada. Vamos lá, o texto fala sobre definir a rotina de armazenamento de documento mais apropriada para o escritório? Sim, ele fala, the one which is best for you. Quer ver? Olha só. Ó, determine qual rotina de estocagem de documento é melhor para você. Se ele falou, está no texto. Então não é a que eu quero, porque a gente está buscando aquela que não está no texto. Então a letra A não é o que eu quero. Você viu como é fácil de você achar informação no texto? Tá bom. Ele diz aqui na próxima. Avalie o quão eficiente e o quanto útil o serviço ao consumidor da empresa é. Ele fala disso, de você avaliar o quanto a empresa está disposta a prestar serviço para você depois. Está lá, pertinho daquele lá. Olha só, ele fala Customer Service. Fale para alguém para analisar o nível de ajuda que eles estão dispostos a dar. Pronto, tem essa informação no texto. Se tem, não é o que eu quero, porque eu quero algo que não esteja no texto, portanto, também não é a letra B. Confirmar que os documentos digitalizados podem ser facilmente usados por todos os empregados. Ele falou disso no texto. Ele falou de todos. Olha de novo uma palavrinha extrema aqui denotando erro. Tá percebendo como palavras extremas têm um quê de errado nelas? Ele não fala de acesso, aliás, ele nem fala de empregado acessar. Ele não falou em nenhum momento no texto a palavra empregado. Entende? Ele está falando de acessibilidade disso, mas ele não fala que todo mundo tem acesso a essas informações. Não, inclusive porque a ideia do texto de você escolher certo a empresa de armazenamento e digitalização dos documentos é a segurança. Como é que vai ter segurança se todo mundo tem acesso? Não. Esse item já está errado, essa informação, além de tudo, não consta do texto, eu fico inclinado a marcá-la. Mas vamos ver o restante. Investigar se a demanda de documentos digitalizados, né? If the scanned demand... Não, peraí. The investigating if the scanned documents demand the use of specific software. Aqui não tem esse done, né? Use of specific software or not. Veja, investigar se as empresas, né? If the scanned documents... Ah, tá. Vem comigo. Fez sentido a frase agora. Olha como é importante, né? Eu já quero sair traduzindo, mas às vezes eu preciso ler ela em inglês para fazer a entonação certa na minha cabeça para ver o que é o que. Eu fico falando para você, né? Que a entonação é importante, viu só? Ó, ele fala no texto que é importante você investigar se os documentos escaneados exigem uso de softwares específicos ou não. Quer ver onde está no texto isso? Quer ver onde está no texto? Eu lembro. Ó, ele fala de proprietary
Vamos achar, vamos achar. Quer ver? Não tem problema que a gente demore um pouquinho. Eu quero provar para você que ele aqui, ó. Descubra se os documentos escaneados são de software específico ou de formato não proprietário. Pronto, é exatamente a mesma informação que ele traz na letra D. Portanto, não vou marcar porque essa está no texto. Analise o tipo de manutenção de suporte, né, ou suporte de manutenção, que a empresa está disposta a fornecer. Foi falado também lá naqueles mesmos itens. Portanto, de fato, aquilo que ele texto não menciona realmente é a letra C, tá bom? Tem que voltar no texto, eu sei que é complicado, a gente ali até levou um tempinho para achar, normal. Mas tem que voltar no texto. É preferível você voltar e perder um pouquinho de tempo do que perder a questão, certo? Vem para a próxima. Marque o item na qual a palavra records está sendo usada no mesmo sentido que na linha 7. Cara, essa é uma questão muito inteligente, muito inteligente. Porque como eu te falei que uma mesma palavra tem várias funções gramaticais e, portanto, várias traduções e, portanto, ela pode ter vários usos. Eu preciso identificar o que é records no texto para perceber se ele está falando de algo que é um verbo ou se é um substantivo. Tem diferença e a palavra é a mesma. Para daí vir nos itens e ver qual das frases está usando do mesmo jeito. Essa questão é muito inteligente. Tomara que eu não fique sem água antes do final da aula, porque minha garganta está muito seca. Vamos lá, queridos. Olha só o que ele diz aqui, ó. Vamos voltar para a linha 7? Temos que voltar, não tem saída. Se eu não voltar, eu não consigo ver como é que está sendo usado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foi por isso que eu deixei o texto assim no formato em que ele estava na prova original e não fui emendando as frases aqui, para a gente localizar a informação mais facilmente. Então ele dizia assim, ó, na linha 7. Escaneamento ou digitalização de documento torna todos os seus registros importantes somente a um clique de distância. Então aqui é um substantivo que está no plural com S. Esse S não é um verbo do presente lá, que a gente também sabe que tem S. Não, esse aqui é um S de plural do substantivo, que é aqui registros, né? Os registros importantes. Então tá bom. Então já que são os registros, vamos para a nossa questão. Preciso achar algo parecido com essa na questão 34. Vamos ver. Brazilian tennis players broke the world records. Não vou nem continuar lendo. Aqui ele está falando de recorde mundial. Quebrou o recorde mundial. Não é isso que ele está falando. Aqui no texto tem noção, tem sentido da palavra registros, né? Documentos que registram alguma coisa. É aqui. Ficou uma falhazinha aqui, né? Você achou que era a letra A. Letra B. Pesquisadores podem pedir registros específicos ao contactar a secretária. Olha, registros está com a mesma tradução. Me parece boa a letra B. Vou continuar eliminando os outros itens. Todos os advogados da empresa tinham registros de performance excelentes. Não, só que registro não é a mesma coisa de registro que está no texto, que é o que a gente guarda. Então não pode ser a letra C, tá bom? Não pode ser nem A nem a C. We're playing jazz records. Não vou nem continuar. Nós estávamos tocando discos de jazz. Record, que as gerações novas não conhecem, é como se fosse um disco de CD. Meu Deus, eu tenho algum aqui? É como se fosse um disco de CD, ó. Eu tenho aqui um DVD, tá bom? Então é como se fosse, isso aqui é um disco, isso aqui é um record, ó. Isso é um record. Só que antigamente tinha um desse aqui, grandão, preto, que era o disco de vinil. Em inglês, o nome é records, acredita? O cara colocou um troço antigo na prova. Pois é. E aí olha o que ele diz aqui na questão. Nós estávamos tocando discos de jazz. Não vou nem continuar lendo, não tem nada a ver. E a letra E que diz que há uma câmera na sala que registra tudo. Aqui é no sentido de gravar. Note que é a mesma palavra, só que aqui tem S por causa do it no presente. É o verbo gravar. Eu não quero como gravar. Eu quero a palavra registros no sentido de informações guardadas. Portanto, sim, a melhor resposta confirmadíssima é a letra B. Vamos para mais duas. De acordo com a frase, discos compactos são perecíveis e facilmente perdidos. Esses discos compactos, o quê? Vamos lendo direto aqui para a gente traduzir. Esses discos compactos podem ser quebrados e frequentemente esquecidos. Quando eu digo que eles são perecíveis, eu não estou dizendo que eles podem ser quebrados, eu estou dizendo que eles não duram para sempre. Aquilo que é perecível é aquilo que sofre a ação do tempo num processo de deteriorização, né? Ou de degradação, né? Por isso que a gente tem coisas que são biodegradáveis, né? É nesse sentido. Não tem nada a ver com ser quebrado. Não caia nessa. Bom, vamos embora então. Próxima.
é algo que é, aqui, né, de acordo com o texto, perecível e facilmente perdido. É algo que não pode ser facilmente destruído e ao mesmo que substituído. Gente, perdido não é substituído. Já tem um erro aqui. Pronto, eu não vou ficar com a letra B também, não vou. Então tá bom, vamos lá. Ó. Perecível é algo que é durável? Não, não vou nem continuar lendo, não vou nem ler o resto da frase. Perecível não é o mesmo que durável. Tá, frágil. Isso é muito isso. Perecível não é necessariamente frágil, né? E aqui, ó, difícil de guardar. Gente, difícil de guardar não tem nada a ver com algo que é perdido. Só pode ser a letra E. Algo que, ó, não é indestrutível. Verdade. O que é perecível sofre a ação do tempo. E se sofre a ação do tempo, não é indestrutível. E pode ser facilmente perdido, sim. Misplaced quer dizer perdido, exatamente igual à letra E. Então ela traz os dois itens com a tradução que nos interessa. Legal? Vamos mais uma? Marque a opção correta no que se refere à referência. Isso é muito legal. Sabe quando eu te disse que sempre tem questões do tipo assim? Sesgan Hill ama isso. A palavra tal, da frase tal, se refere a quê? E você sempre vai buscar o que veio antes. Ele fez isso só que para cada item. Ele está pedindo para você ver quais as palavras a que elas se relacionam em cada item. Essa é uma questão desse tipo que eu te falei que a Sesgan Hill ama. Então vem comigo, olha só. This one, na linha 54, se refere a serviço de digitação de documento, de digitalização. Será que é isso? Eu vou lá para a linha 54 ver. Então ele está falando que this one, na linha 54, se refere a algo que está na linha 52. Eu preciso voltar, né? Então vamos voltar? Meu Deus, como é que eu vou saber qual é a linha 50 agora? Vamos supor aqui, ó. Tem que estar no final, né? Bom, só deixa eu ver uma coisa aqui para ver se eu acho mais fácil, porque eu não deixei marcado, né? Refers to document service scanning, document scanning service. This one. Tá bom, vamos lá. Vamos ver se a gente acha esse this one. Tô passando o olho assim, porque não veio numerado, né? Achei. This one, linha 54, se refere a isso aqui, que ele está perguntando na linha 52, 52, 53, 54, tá batendo. Eu só consigo fazer isso lendo o texto, eu só consigo ver lendo. Então a gente vai pegar um trecho maior do texto, um trecho maior, que diz assim, ó. Take a look. Dê uma olhada nas opções da internet disponíveis oferecidas pelo seu serviço de escaneamento ou digitalização de documentos. É importante se sentir seguro e estar seguro quando acessar os seus documentos. Então, faça a sua pesquisa neste o quê? Antes de você se comprometer. Neste o quê? Neste serviço. Faça uma pesquisa nesse serviço. Por quê? Porque é o serviço oferecido para você do quê? De digitalização de documento. Sim, de cara já é a letra A. Já achamos a resposta na 36. E aqui, por uma questão de tempo, eu não vou ficar voltando em todas, mas eu vou te passar essa tarefinha para casa. Quero que você depois tente invalidar as outras. Volte nas linhas ali. Agora, de trás para frente, a gente já viu que a 52, a 54 é bem no final, tá? Aí você vai voltando, vai fazendo a numeração ali e tenta invalidar as outras, perceber por que as outras estão erradas. É importante essa prática também. E aí, queridos, vamos lá. Mais essa daqui, temos só mais duas para a gente terminar. Verifique o item no qual a palavra em negrito introduz um contraste. Não precisava nem estar em negrito, eu preciso saber qual frase tem alguma palavra aqui que traz a ideia de contraste. Quase como se fosse uma conjunção concessiva ou adversativa. Talvez essa seja uma questão disso. Uma questão que está cobrando conjunções disfarçada de interpretação. Né? É isso. Então olha só o que acontece aqui. Ó. Vamos lá. Vamos tentar achar a correta aqui. Vou ler as frases e vou ver se alguma delas tem ideia de contraste. Simples assim. Simples assim. Vem comigo. It's important to feel secure when accessing documents. So do your research on this one. Olha o que ele fala aqui. Ó. Vamos pegar o marca-texto que fica melhor. É importante se sentir seguro ao acessar os seus documentos, então faça a sua pesquisa neste item, né? Antes de você se comprometer. Então, é uma palavra que dá uma ideia de conclusão, é uma conjunção conclusiva. Então, portanto, assim sendo. Não é uma ideia de contraste. Não vou ficar com a letra A, não. Vamos embora. Letra B. It's a good idea to copy all the files directly into a hard drive or two. So, é o mesmo so de antes. Conclusão.
é uma boa ideia copiar todos os arquivos diretamente num disco rígido ou dois, então você estará seguro, you can be sure, né, de ter um backup, ou seja, uma cópia de segurança. Não, é o mesmo caso da primeira, ele é conclusivo, tá? Então não serve. Vamos para a letra C. Por fim, cabe a você decidir qual método é melhor para você e para suas necessidades. Cara, não tem nada de contraste aqui, então não serve. Vamos para a letra D e para a letra E. Enquanto o acesso online funcionará para alguns, outros podem preferir armazenamento no local, né? Armazenamento doméstico ou interno. Pois é, enquanto uns alguma coisa, outros outra, opa, enquanto uma coisa, outros outra, tá dando a ideia de contraste. Para alguns serve, para outro não serve. Então esse item não está nada mal. A gente normalmente associa a palavra while com a palavra... A gente associa while com tempo, né? Tempo, uma expressão temporal. Enquanto. Enquanto fulano estava tomando banho, fulano estava cozinhando, né? Mas ele pode dar a ideia de contraste. Então a letra D não é nada mal. Antes de eu me despedir de vocês, vamos ver se a letra E é ou não é com ideia de contraste. If possible, talk to someone at the company. Se possível, fale com alguém da empresa para analisar o nível de ajuda. Se possível, fale com alguém, falar com alguém é imperativo. E se é uma condição, se for possível. Então, de fato, aqui só tem uma frasezinha que indica contraste, que é realmente a letra D. É por isso que em todas as aulas eu falo, você precisa estar com as conjunções na ponta da língua, porque cai de N maneiras cobrar de você o entendimento da conjunção, a aplicação no texto, o que elas querem dizer, tá? É isso. Não tem ainda as conjunções? Demorou. Entre em contato comigo pelo meu Instagram, Inglês com Renato Baggio, com 2 Gs, e aí você já me pede lá, professor, por favor, me passa a lista de conjunções. Eu tô avisando. Vai cair. E eu sou daqueles nojentão que eu vou jogar na cara, porque eu avisei. Eu vou jogar na cara. Vai sair a prova lá, depois a gente vai corrigir ela, depois que você tiver realizado a prova, e eu vou falar, não avisei. Conjunção, ela já faz parte do texto. Só por conta de aparecer no texto, você já tem que dominar, tá? E aí, tô te mostrando reiteradamente que a Sesgan Rio, todo ano tem questão de conjunção nas provas da Sesgan Rio. Todo ano. Não vamos escapar disso, tá bom? Ficamos por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Bye!